Boa noite, pessoal, tudo bem? Caroline, Pablo, João. E aí, Thiago? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, bom te ver aqui, hein? Igualmente, irmão. Maravilha, muito bom. Thaís, legal, gente. Da onde vocês falam? Fala pra mim, escreve aqui pra mim qual que é a cidade de vocês, qual que é o business de vocês, o que vocês fazem. Vamos conversar um pouco, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Thaís de Curitiba. Inclusive, eu tô falando de Curitiba também, por isso que eu tô com esse cachecol aqui. O Thiago também tá sofrendo um pouquinho, né, Thiago? Belo Horizonte, cidade linda. João Pessoa, nossa. João Pessoa uma vez deu uma palestra aí, hein? Tinha uns 100 vendedores lá em João Pessoa, cidade maravilhosa. Trabalho com proteção veicular, consultora Janaína. Legal, Janaína, Santo André. Santo André, próximo da minha cidade de Natal. Aline, boa noite. Falo de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Legal, gente, que bom. Trabalho com ativo de moedas. Interessante, hein? Diferente. Bacana. Manuela, você trabalha com o quê? Sou de Santa Catarina. Santa Catarina, estava morando lá tem 2 semanas. Trabalho como mentora comercial. Legal, Aline. Kleber Castanhal. Sou comercial de uma clínica de estética. Olha que legal. Inclusive, eu tenho um baita case de clínica de estética, hein, lá no Mato Grosso. A gente conseguiu gerar 1,7 milhões em 7 dias. Foi incrível. Marketing veterinário, Caroline. Legal, gente. Bom, vamos lá, vou começar. Vou valorizar quem chegou aqui pontualmente às 20 horas. Esse é um tema bem interessante, é um tema que todo mundo gosta de conversar, de debater. É um tema que eu, particularmente, já tenho pelo menos uns 10 anos que eu venho me aprofundando bastante, que é sobre quebra de objeções. E muitas vezes, a quebra de objeção, pessoal, é um tema que tem muito material por aí. Inclusive, tem um livro muito famoso, o livro Objeções, já li bastante esse livro, mas que dificilmente alguém consegue trazer uma técnica, um processo, um passo a passo que de fato vai favorecer o fechamento em reunião. Quando eu falo em reunião, é você fechar com o cliente no ato. Então, eu vou trazer para vocês bastante informação, eu vou trazer muita aplicabilidade, eu vou muito direto ao ponto, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, eu vou trazer um pouco do que, ao longo desses 14 anos trabalhando com vendas, eu consegui aplicar, e sobretudo, no momento que eu estava como vendedor, onde eu consegui atingir um número de 6 milhões só em fechamento de vendas. E para quem ficar até o final da reunião, eu vou oferecer para vocês ali um checklist, pronto para executar no dia a dia, checklist bem profundo, bem bacana, e também vou oferecer para vocês todo o script que eu utilizei em 4 etapas para converter o lead em reunião. Inclusive, eu estava conversando com o meu marketing aqui, a gente colocou ali na headline da campanha que após receber uma objeção, vou pensar, eu recebi um Pix 15 minutos depois de 12 mil. Eu vou mostrar esse Pix para vocês, tá? Vou provar para vocês que esse Pix é verdadeiro, mas é um Pix de 18 mil reais, que é uma mentorada que eu tenho, inclusive, lá do Japão. Ela me chamou no Instagram, me abordou no Instagram pedindo a minha ajuda. Fiz uma reunião com ela de 40 minutos. Ela falou, Thiago, eu vou pensar e depois a gente conversa. Quebrei a objeção exatamente na mesma forma como eu vou mostrar para vocês e recebi um Pix de 18 mil reais. Bora lá, vou compartilhar a tela com vocês. Prazer imenso, muito legal, tá? Tem uma galera aqui, tem gente entrando. Agradeço muito o tempo e a disposição de todos vocês e com certeza vou honrar esse tempo que vocês estão dedicando. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui. E vamos lá para o conteúdo. Sem delongas, eu vou direto ao assunto. Pessoal, vou fazer um pedido para vocês. Não se atentem aos textos, porque eu vou compartilhar esse PDF com vocês. Eu decidi colocar bastante texto, porque eu tenho certeza que depois vocês vão pedir esse PDF. Thiago, eu quero passo a passo, eu quero checklist, eu quero o PDF que você apresentou lá na aula. Então, eu criei algo com bastante didática e, sobretudo, muita profundidade, para que vocês consigam colocar a neurovelocidade, o método que transformou. Vou pensar em um Pix de 18 mil reais. Muito importante. Essa é uma aula muito prática, baseada em mais de 500 empresas, no qual eu apliquei pessoalmente consultoria de vendas e estruturação de performance comercial. Durante esses 14 anos, trabalhei como head de vendas, como CRO, diretor de aquisição, vendedor. Então, comecei lá de baixo, vendedor, tec-tec, batendo de porta em porta, até chegar a cargos de C-level. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês foi criado exatamente no campo de batalha. E o porquê que eu criei esse método? Esse método, obviamente, ele surgiu com uma experiência de mais de 2 mil vendedores no qual eu treinei após ser closer por muito tempo, e que eu percebi que muitos vendedores empacavam nas perguntas de implicação. Eu não vou explicar aqui nesse treinamento o que é objeção, conceito de objeção, porque eu imagino que todo mundo que está aqui saiba o que é uma objeção. Então eu vou muito direto ao ponto, eu vou aplicar com vocês nessa reunião o que de fato eu aplico no dia a dia, o que me fez faturar 6 milhões nos últimos anos. E o que mudou tudo foi exatamente essa moça que vocês estão vendo aqui na tela. Foi a Carol, a minha mentorada lá do Japão. Ela vende mentoria, olha como é aleatório, ela vende mentoria para mulheres que fazem neo-design na unha. Ela já tem um posicionamento muito bacana lá no Japão e agora ela deseja tropicalizar para o nosso país, para o país de origem dela. Inclusive, ela é de Londrina, no Paraná. Lá no Japão, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é ela. Ela me procurou, Thiago, eu preciso criar minha mentoria do zero e vender isso aqui dentro. E quando eu comecei todo o trabalho de apresentar a solução, de entender as hipóteses, findando a reunião, fiz a proposta. No que eu fiz a proposta, ela falou, Thiago, eu vou pensar e depois a gente conversa. 15 minutos depois, ela me fez um Pix de 18 mil reais. Posteriormente a isso, comecei a debater com os meus mentorados, entendendo quais eram as principais dificuldades deles no fechamento de vendas. E 98% falou, Thiago, eu não consigo quebrar objeção.
E muita gente no mercado, existem aí diversos livros que falam sobre você contornar a objeção. No meu entendimento, eu preciso quebrar essa objeção. Eu preciso, de fato, ir de encontro a ela. E os 5 erros que mais matam vendas no mercado simplesmente são: primeiro, responder a objeção na hora, logo que o cliente traz uma objeção, o corpo fala. Inclusive, existe um livro que eu recomendo para todo mundo, que o próprio nome dele é O Corpo Fala. A pessoa, literalmente, o vendedor, já entra num embate com o cliente. Então, quando o cliente fala, olha, eu vou pensar, o vendedor já sai explicando por que ele deveria comprar, já começa a justificar. E eu sempre falo para os meus mentorados, os meus vendedores estão aqui na reunião também, eu comento com eles, pessoal, a gente precisa vender o plano funerário começando pela barriga. Eu não posso simplesmente vender especificidades, falar de questões técnicas do meu produto, porque de fato isso não vai favorecer o processo de vendas, a jornada de compra do meu cliente. Então, quando o cliente fala que ele vai pensar, aqui o vendedor imediatamente muda tom de voz, a entonação da voz dele fica mais alta, ele começa a falar rápido e o cliente ele é muito mais perspicaz do que vocês pensam. O que é ser perspicaz? Ele é muito sensível. Ele sabe que você não está confiante. O seu corpo está demonstrando isso para ele. Então esse para mim, é o number one do maior erro que todo mundo comete no processo de quebra de objeção. Segundo ponto, não fazer a técnica da cebola. O que é a cebola? É você não atacar a objeção logo de cara. Assim que o cliente traz a informação de que não vou fechar com você porque preciso conversar com a minha esposa, com o meu esposo, não vou fechar com você porque eu preciso analisar o mercado. O vendedor, imediatamente, ele começa a trabalhar a justificativa do seu produto com base em tudo que o cliente falou. O que isso denota para o cliente? Primeiro, ele não gostou do que eu falei. Segundo, ele está tentando me convencer de algo. Ele está tentando vender no gogó, na palavra, na fala. E o que é você atacar a cebola? O que é você trabalhar com a cebola? É pensar que a objeção, ela tem várias camadas. Eu não sei se vocês sabem aquela bonequinha, eu esqueci o nome. Existe uma bonequinha russa que você abre a cabeça da bonequinha, e vai surgindo várias bonequinhas pequenininhas. Essa é a objeção. Por quê? Quando você não pensa na objeção como camadas, no momento que você tenta quebrar uma objeção, opa, surgiu outra. Quebrou essa, surgiu outra. Compreende? Ou seja, é super importante você pensar que no momento que a objeção de venda chegar, eu preciso fazer a técnica da cebola. E eu vou explicar para vocês o que é essa técnica da cebola daqui a pouco. Por enquanto eu vou deixar vocês curiosos. Terceiro ponto aqui, não antecipar as objeções. Isso daqui para mim é um efeito manada. O que é antecipar objeções? Se eu já tenho um histórico de atendimentos, seja vendendo um produto, onde o cliente chega no meu estabelecimento, ou fazendo calls de vendas, reuniões de vendas online, one-on-one, como nós estamos fazendo agora, eu tenho um histórico de informações e de dados. Quais são as principais objeções nas últimas 10 reuniões ou 10 atendimentos que eu fiz que não permitiram eu fechar a venda? Por que esses dados são importantes? Eu costumo brincar que você só pode confiar em 2 coisas dentro de um processo comercial: em Deus e em dados. Em mais nada. Se eu tenho dados, eu consigo criar uma etapa de antecipação. No início da reunião, eu já vou trazer as 3, 4, 5 principais objeções que fizeram eu perder venda no passado. Por exemplo, preciso tomar decisão com outra pessoa. Se o vendedor ele não mapeia esse dado e essa informação, simplesmente na hora dele fechar a venda, quem vai pagar a conta é o fechamento. E aí você vai precisar fazer o quê? Levar seu cliente para tomar café, para jantar, para almoçar. O que isso quer dizer? Fazer follow-up. O que isso acontece? O que é follow-up? É acompanhamento de venda. Depois que eu finalizo o atendimento, oi, Thiago, tudo bem? Viu minha proposta? Conversou com fulano, com Beltrano? Conseguiu tomar decisão? Isso vai prolongar meu ciclo de vendas. Então aquela venda que era para ser feita em um dia, no ato da reunião, ou em no máximo 2, 3 dias, ela vai acontecer em 15, 20, 30 dias. E talvez esse seja um dos grandes motivos que fazem você não bater meta. Antecipar objeções é você criar uma etapa no início do seu processo de atendimento. Mapeei, já sei que ela toma decisão com fulano e com Beltrano, eu já vou perguntar isso no início da reunião, porque no momento que chegar o fechamento, se ela falar para mim que ela vai tomar decisão com fulano, com Beltrano, com ciclano, Joana, conta para mim, lá no início da nossa reunião, você comentou que você tomava decisão sozinha. O que mudou de lá para cá? Eu vou jogar ela contra a parede. E tem muita gente que, ao desejar vender, tem medo. E talvez aqui seja a única notícia ruim que eu vou passar para vocês, que vendedor bonzinho não vende. Óbvio, precisa agir com razoabilidade. Não é o que você fala, é como você fala. Eu não vou ser agressivo ao ponto do cliente não querer fechar comigo. É claro que eu vou agir ali com razoabilidade nas palavras e vou jogar ele contra a parede para que ele fale para mim a real objeção. Porque normalmente, quando o cliente muda de opinião no início da reunião para o final, existe o que a gente chama de objeção velada. Você não está conseguindo ver essa objeção e ele não quer te falar. E 90% das primeiras objeções, elas não são verdadeiras. Perfeito? Quarto motivo, bombear com cases sem critério. Isso é o que eu mais vejo. O cliente falou, não quero. O vendedor começa a compartilhar com ele 30, 40, 50 cases de sucesso. Que fulano faturou tantos mil a mais comigo. Que Beltrano faturou... Não. Existe um livro chamado Persuasão do FBI, que mostra como o FBI negocia com sequestradores. E o FBI utiliza uma técnica chamada técnica do espelhamento. Se o meu cliente fala pausadamente, eu também vou falar pausadamente. Se o meu cliente fala muito com as mãos, eu também vou falar com as mãos. E é incrível, pessoal. Aqui vai uma dica para vocês. Todo mundo fala de rapport, que quer dizer criar conexão.
Você precisa criar rapport no início da reunião. Legal, concordo. E a conexão, ela é a base da venda, porque ela gera confiança, e confiança é o principal pilar da venda, correto? Perfeito. Quando você cria o espelhamento, se o seu cliente está em reunião e ele mexe muito no óculos, e você coloca a mão próximo aqui dos olhos, eu dou 2, 3, 4, 5 minutos depois para o seu cliente começar a repetir os seus gestos e a forma como você fala. Isso é fantástico. Inconscientemente, lá no sistema límbico do seu cliente, que é onde gera emoção, aqui no topo da cabeça, você cria espelhamento. E criar espelhamento, na hora de compartilhar case, tem o mesmo fundamento da conexão. Se o meu cliente tem 50 anos mais, por que eu vou compartilhar um case de sucesso de 20 anos mais? De 25, 30 anos? Não faz sentido. Eu preciso ter o maior nível de proximidade possível. É claro, você não vai ter cases iguaizinhos ao perfil daquele cliente, não é isso que eu tô falando. Mas é criar uma proximidade bacana, interessante, que isso consiga ressoar no seu cliente e você gerar emoção. Porque 90% da decisão do seu cliente, seja para um projeto de 150 mil, de 200 mil, de 80 mil reais, como eu fechei na semana passada, o que vai pautar a decisão do seu cliente é a emoção e não a razão. Quinto ponto, não isolar a objeção. Então o cliente fala, tá caro, não tenho tempo e preciso pensar. Você tenta responder tudo junto. O que é tentar responder tudo junto? É o efeito boneca russa. Uma objeção gera outra, que é o que eu acabei de falar das bonecas russas. Se você não isola a objeção, ok, Thiago, entendi. Então o seu problema, de fato, é preço? Sim, perfeito. Então, se a gente conseguir aqui juntos resolver essa questão de preço, nós conseguimos avançar? Sim, conseguimos. O que você fez? Você isolou a objeção. Agora, se você não isola a objeção, se você não usa a técnica da cebola, que eu já vou explicar o que é, de fato, você tratou uma objeção, vai surgir mais uma, vai surgir outra e vai surgir outra. Esse é o famoso cliente ghost. É o cliente fantasma que fica ali te incomodando no pipeline. E qual que é a solução que o mercado fala para vocês? Joana, Thiago, André, usa o método NPQ, usa a técnica da cebola. Concordo. Porém, o meu objetivo aqui não é trazer para vocês uma técnica ultra refinada, ao ponto de que vocês não vão conseguir executar. O meu objetivo aqui é simplificar esse processo. É trazer algo muito prático para que, de fato, vocês não precisam pegar um livro, como o próprio livro da técnica NPQ, o Spin Selling, GPCT, para aplicar. Porque vocês não sabem o que é isso por enquanto. Ou se já sabem, maravilha, vai ser muito mais fácil de ser aplicado. Entretanto, existem aqui algumas dicas interessantes que você já consegue aplicar logo que você sair dessa reunião. Por exemplo, o silêncio dos 4 segundos. Quando você recebe a objeção, conta mentalmente. Ou você repete a última palavra do seu cliente. Preço? Caro? Por quê? Você força o seu cliente na técnica do silêncio dos 4 segundos, dele se aprofundar um pouco mais naquilo que é a objeção. Por que tá caro? O que tá acontecendo? Por que você precisa pensar? Porque se você não faz a técnica dos 4 segundos, acontece o que eu chamo de atropelo. O cliente tá falando, Thiago, eu preciso pensar. Por que você precisa? Você corta o cliente. Entende? Isso tem uma quebra de conexão, gera uma fricção, que na hora do fechamento, você vai pagar a conta. E por que essa técnica funciona? Como eu acabei de explicar. Porque o cliente ele se sente obrigado a se justificar. Simplesmente isso. Ele vai se justificar daquilo que ele acabou de te passar. Agora, existem personas, existem arquétipos. Tem o cliente que é mais tubarão. O que é tubarão? É o cliente que é muito objetivo, muito direto ao ponto, poucas palavras, e praticamente ele não abre informações para ti. Espelhamento. Eu também preciso ser objetivo, direto ao ponto, e tem que tomar cuidado, porque esse perfil de cliente, você vai ficar numa linha muito tênue entre você ser grosso e você ser objetivo. Por isso que o processo de neurovendas, de você entender, primeiro, o que está travando você em fechar contratos, e entender os principais motivos e criar a etapa de antecipação, vai favorecer o seu processo de venda. Se você não tem dados, não tem informações, pessoal, é simples, não precisa de nada mirabolante. Comecem a gravar a reunião de vocês. Existe um aplicativo, se vocês quiserem, depois eu compartilho ali no grupo, chamado Fathom. T-H, Fathom. É um aplicativo que ele transcreve toda a sua reunião, ele grava a sua reunião e ele é gratuito. Muita gente utiliza o ChatGPT para criar textos, para criar conteúdo, eu acho bacana, mas quando a gente utiliza o ChatGPT a nosso favor no processo comercial, para, por exemplo, o ChatGPT ler toda a transcrição da sua reunião e compartilhar com você vários insights, várias dicas de como você deve melhorar o seu processo comercial baseado nas informações e nos dados que você coletou, isso para mim é intangível, é impagável, é fantástico. Então, utilizem, para quem faz reunião online, esse aplicativo chamado Fathom. Anotem, pegue papel e caneta. Agora, se você faz venda num ponto, num estabelecimento, ao vivo, o cliente está ali no one-on-one, no tete-a-tete com você, pega o celular e grava. Eu vendi muito tempo na rua. Eu, em 2015, 2016, eu pegava aviãozinho teco-teco. Hoje em dia eu morro de medo de avião por causa disso. Viajava lá para Foz do Iguaçu para visitar a indústria. Na época eu tinha um gravadorzinho pequenininho, eu gravava toda a minha reunião, depois eu chegava em casa e escutava. Pegava os melhores insights, entendia onde que eu errei, quais eram as principais objeções, para depois eu mapear e fazer esse processo de antecipação. Eu sempre fui um cara que gostei de ler demais. Na época não tinha YouTube, não tinha ChatGPT, não tinha TikTok, não tinha essas coisas. A gente ou tinha que ler, ou tinha que ir lá para os Estados Unidos para aprender alguma coisa nova e tropicalizar e trazer para o Brasil. Eu decidi ler. Então, o silêncio é uma técnica fantástica. Muitas vezes, o silêncio é mais importante do que a sua fala no processo de quebra de objeção. Segundo ponto, isolar. Aqui eu coloquei um exemplo de um script onde o cliente fala assim, olha, o vendedor, fala para o cliente, entendi a sua preocupação com o preço, mas se a gente conseguir resolver isso juntos, existe algo a mais que te impediria de seguir hoje?
Isso é isolar a objeção. Então aqui a gente falou do método NPQ e da técnica da cebola, é você primeiro ficar em silêncio, isolar a objeção, e segundo, questionar. Muita gente pergunta para mim, Thiago, o que é um vendedor consultivo? O vendedor que sabe perguntar. Call to action, fazer o cliente tomar decisão, CTA. Pergunte. Se você terminar a sua quebra de objeção, a sua frase, sem perguntar, é como se tivesse um lapso, um abismo. Acabou. E aí o cliente faz o quê? Quando você não finaliza uma justificativa, ou você até mesmo quer trazer uma narrativa de uma venda, de trazer um case semelhante a ele, se você finaliza sem perguntar, você dá o bastão da venda para o seu cliente. E aí você fica refém de pessoas, quem fica refém de pessoas, todo mundo aqui sabe que, infelizmente, não tem previsibilidade. Então, questionar o porquê, usar perguntas do tipo, o que te faz sentir isso? Pode me ajudar a entender melhor? Como assim? E aqui é importante, eu não coloquei no slide, mas vocês vão assistir a gravação depois. Usem mais eixos emocionais. O que são perguntas de eixos emocionais? São perguntas que você vai atingir aqui, ó, a emoção do seu cliente. Por isso a importância de você criar conexão com ele lá no início. Pessoal, vocês falam da onde? Pô, legal, pô, deu uma palestra ali, acolá, bacana. Se eu tivesse sozinho aqui com um de vocês, eu ia pelo menos dedicar de 5 a 6 minutos no processo inicial da conversa, algo mais pessoal. Eu ia falar do frio que eu tô passando aqui em Curitiba, do transtorno que causou na minha mudança nas últimas 2 semanas, porque isso ia dar precedente para você também abrir um pouco da sua vida comigo. E diante disso, eu tenho informações valiosas para depois usar perguntas de eixos emocionais. Thiago, você comentou que há 2 semanas você mudou, correto? Perfeito. Por que você não contratou uma empresa para fazer a sua mudança, para malotar suas coisas, para montar o seu guarda-roupa? Por que você decidiu simplesmente fazer tudo sozinho com seus familiares e no momento que chegou a mudança, o familiar simplesmente sumiu, não atendia o telefone e agora você está com dor nas costas? Eu não estou vendendo para ela o serviço de mudança quando eu faço esse tipo de pergunta. Ou ele não está me vendendo o serviço de mudança. Eu estou vendendo o plano funerário começando pela barriga. O Thiago está com dor nas costas. O Thiago é o fisioterapeuta. Compreende? Então, em nenhum momento eu falo sobre característica de produto. Eu falo da vida do Thiago. Eu falo dos problemas emocionais que aquela decisão causou. Porque dessa forma eu consigo gerar urgência e escassez. E não é escassez Casas Bahia. E daqui a pouco eu vou trazer um script completo para vocês sobre como gerar urgência e escassez no processo de quebra de objeção. Além disso, utilizar o espelho emocional, né? Sempre utilizar cases de pessoas com o mesmo perfil, idade, cargo, setor, com talvez a mesma objeção. Olha, essa objeção ela tem surgido com bastante recorrência. Eu lembro do Manuel, que naquele momento estava passando por uma situação XYZ e a gente conseguiu resolver de tal forma. Como a gente conseguiu resolver e o resultado obtido. Para finalizar, você assumir que fechou. O que é assumir que fechou? Depois que a pessoa trouxe a objeção para mim, eu consegui fazer ela se aprofundar, eu entendi que só tem uma objeção, eu questionei, eu fiz perguntas de eixos emocionais, eu trouxe um case de sucesso que trouxe o espelhamento emocional para aquela pessoa, eu peço pela venda. Eu não espero a outra objeção chegar. E é aqui que a gente separa os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Porque é aqui que muitos vendedores erram. Não pede pela venda. É igual pedir em casamento. Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu preciso pedir. Eu sei que a resposta era sim. Até porque eu utilizei todas essas táticas aqui para entender se de fato eu ia receber um sim. Entretanto, eu precisei pedir. Correto? Então, a venda é a mesma dinâmica. Eu preciso pedir pela venda. E não é pedir, vamos fechar? Vamos avançar? Não. Thiago, perfeito, compreendi. Então, vamos acertar os detalhes? Essa é uma pergunta termômetro. Logo, isso é necessário vocês anotarem, pessoal. Veio a objeção. Passei por todas essas etapas. O que eu vou fazer agora? Pergunta de termômetro. Eu vou fazer a pessoa assumir que ela está fechada comigo. Perfeito, Thiago. Então, vamos acertar os detalhes? Se o Thiago falar não, tem mais objeção aí? Tem alguma objeção que você não conseguiu isolar. Agora, se o Thiago falar sim, pessoal, não cometam o erro de começar a falar sobre objeção novamente. Vai para o processo de fechamento. Talvez apenas resuma o que vocês conversaram, atrelando com os benefícios que vocês entregam. Mas não cometam um erro de fazer mais comentários. E aí, tá tudo certo? Tá tudo claro? Faz sentido para você? A pergunta faz sentido. Quando eu vejo um vendedor falar faz sentido, ele vai perder a venda. Ele vai deixar a venda ir para o acompanhamento, para o follow-up. E para isso, pessoal, existe a neurociência. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês não é o Thiago que está falando. É a própria neurociência que, através de estudos, infelizmente hoje não existe uma faculdade de vendas, mas existe Harvard, por exemplo, que faz muitas pesquisas no âmbito de vendas, que mostra que o cérebro funciona de 2 formas. Ele primeiro tem o lado emocional e o lado racional. Racional, córtex frontal, essa parte aqui do cérebro. E, no meio do cérebro, o sistema límbico, que é o nosso primitivo, que é onde faz a pessoa tomar decisão em segundos. Ele funciona por medo, desejo, é quem realmente compra. O que é quem realmente compra? Se eu ficar o tempo todo fazendo perguntas fechadas, Thiago, faz sentido para você? Thiago, de 0 a 10, o quanto você está fechado comigo? O Thiago vai pensar de forma racional. Ele vai tentar justificar a decisão dele, mas ele vai criar objeções lógicas. E é aquilo que eu sempre falo. Quem fala primeiro, perde. No processo de vendas, quem fala primeiro, perde. Quem conta a melhor história, vence. Antropologicamente falando, galera, as pessoas sentem necessidades de participar de tribos. Se a gente vai num local, num bar, conversar com os amigos, e tá todo mundo de iPhone, eu dou 6 meses. Eu dou 6 meses para você comprar um iPhone também. Porque senão você não vai se sentir parte daquela tribo. Por isso que no momento que você traz uma narrativa, que você conta uma história, e você faz o seu cliente transacionar do racional pro emocional, você ganha a venda. Percebam, eu não sei se vocês
no momento que vocês tentam vender, vocês focam muito nas características dos produtos e da solução de vocês. Você pode ter PhD, mestrado, você pode ter doutorado naquilo que você sabe fazer e na solução que você quer entregar. Mas se você apenas vender característica, você não vende. E eu vou olhar para o seu pipeline de vendas. O que é pipeline? As etapas. É a jornada que o seu cliente passa. Quando eu olho para o seu pipeline, vai ter lá, pós-reunião. Vai ter pelo menos uns 50 cards ali. Por quê? São cards de pessoas que estão no acompanhamento, no follow-up, não fecharam com você. Porque o tempo todo você no racional. Compreende? Por isso é fundamental, a cada uma semana, sexta-feira, por exemplo, poxa, faz um review. Olha para suas reuniões, olha para os seus atendimentos, tenta coletar quais são as melhores histórias, dos melhores cases que vocês geraram ali naquele momento e documenta isso. Coloca isso num documento. Documentado, você tem um cardápio de histórias para contar, de narrativas para contar para o seu cliente. Por isso, não foque somente nas características, senão vocês vão gerar 3 medos básicos nos seus clientes. Primeiro, o medo de perder dinheiro, que é aquela objeção, e se isso não funcionar para mim? E se não der certo? O medo do julgamento, poxa, mas se eu pagar 30 mil agora numa mentoria, numa consultoria, num acompanhamento, o que seja, o que vão pensar de mim? Como eu já fiz, eu compro muita mentoria. Eu já passei por diversas vezes o cartão de crédito, saí correndo e escondi para minha esposa não ver. Mas o que vão pensar de mim? O que minha esposa vai pensar de mim? O que Beltrano, meu sócio, vai pensar de mim? Então tem esse medo do julgamento porque você levou muito pro lado racional, você só vendeu característica. E o medo da responsabilidade. Prefiro não decidir agora, vamos conversar depois. Então, pessoal, percebam. A quebra de objeção, o que é importante a gente entender? É uma consequência da falta de steps, de caminhos que você deixou de percorrer para o seu cliente não fechar com você. O que isso quer dizer na prática? Você simplesmente deixou de aplicar todas essas etapas, de analisar seus dados, suas informações, de gerar um cardápio de emoções, de narrativas, e por isso que na hora que você tenta fechar com o seu cliente, você tem, principalmente, essas objeções de financeiro, social e decisão. É um efeito manada. E esse efeito manada gera um problema. Qual que é o problema? O fechamento paga a conta. Por isso é fundamental, e vocês vão ver eu batendo em cima disso o tempo todo. Não é script. Eu vou compartilhar o script com todo mundo que está aqui nessa reunião comigo. Mas não é o script que é o 80-20 dos seus fechamentos. O 80-20 dos seus fechamentos se chama ciência. Em vendas, existem 2 extremos: ciência e arte. Arte é a forma como você fala, como você gesticula. É aquele vendedor raiz, que gosta de falar bastante, mas que ele tem que ter escutativa. E a ciência é você analisar todos os dados, todas as informações e melhorar o seu processo. Aqui está o 80-20. Ajustando essa alavanca, você consegue escalar seus fechamentos com muita tranquilidade. Inclusive, desafio você, em 7 dias, conseguir escalar suas vendas apenas fazendo esses ajustes. Gerando um cardápio de emoção, ou seja, de case de sucesso, analisando suas calls de vendas, criando a etapa antecipação e sempre revendo as suas calls, tanto para gerar cardápio, quanto para melhorar a sua etapa de antecipação. Perfeito? Pessoal, deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Vocês querem fazer algum comentário? Digitem aqui no chat que eu vou ler. É claro, no final eu vou abrir para a gente tirar dúvidas. Para quem ficar até o final, eu vou abrir para tirar dúvidas. Mas se alguém tiver alguma dúvida até o momento, fica à vontade para compartilhar. Maravilha, vou seguir, Aline. Legal, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Thiago Neri, perfeito. Que bom, que bom. Maravilha, galera. Vamos em frente. Como quebrar cada medo? Lembre-se, você é o principal responsável por gerar medo e objeção no seu cliente. Você é o principal responsável. Por quê? Porque você é responsável pelo seu processo. Se você não executa, de fato, isso daqui é a consequência. Perfeito. As 8 objeções mais comuns e quais são os scripts que a gente deve utilizar. Vou pensar. Qual que é o principal erro do vendedor aqui quando ele recebe uma objeção do vou pensar? Ele sempre faz uma pergunta para o cliente. Esses dias, inclusive, eu fui para fazer uma reunião de vendas. Ó, a narrativa, tô contando uma história para vocês. Eu fui fazer uma reunião de vendas com uma grande empresa, de um grande expert do mercado. E, beleza, ele fez a apresentação dele ali, ok. O vendedor chegou para mim e falou, o que você achou? Se conecta com a sua realidade? Eu falei, sim, mas eu vou pensar. No momento, eu acredito que eu não consigo tomar essa decisão. Ele me fez exatamente essa pergunta. Mas por que você não decide agora? Sabe por quê, Thiago, que eu te faço essa pergunta? Porque semana que vem é início de agosto e a gente vai subir o preço das Casas Bahia. Pessoal, não funciona. Não funciona. Técnica da cebola, para deixar isso enraizado aqui em vocês. Vou pensar. 4 segundos. Eu sempre tive, e eu adquiri essa técnica, na venda de rua, batendo em porta em porta. Eu sempre faço o seguinte, não faço isso com constância porque pode intimidar o cliente, mas no momento de objeção de vendas, eu fico olhando aqui, ó, entre as sobrancelhas do cliente o tempo todo. Eu faço contato visual com ele o tempo todo. E talvez eu tenha adquirido isso também por causa da minha formação, eu sou formado em Direito, fiz bastante oratória, e lá nos cursos de oratória na Federal, eles ensinam muito sobre essa técnica. Então, trouxe a objeção, 4 segundos, olha entre as sobrancelhas do seu cliente. E faz o isolamento. Entendi. Alana, deixa eu entender um pouco melhor. Além de você querer pensar,
Existe algo a mais que te preocupa, que seja um travamento, que esteja te incomodando? Porque, eu não sei se você concorda comigo, Alana, possivelmente você vai ter dúvidas. E eu acredito muito que não existe ninguém melhor do que eu para te ajudar a tirar essas dúvidas. Você concorda comigo? Dica extra aqui para vocês. No processo de vendas, sempre quando eu faço uma pergunta, ok, você concorda comigo? É isso mesmo? Estou certo? Estou correto? Eu estou inconscientemente pedindo para o meu cliente falar sim, 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 sim. Ele pode não falar sim, mas ele vai gesticular. E eu me recordo, compartilhando isso com vocês, de uma negociação na época que eu estava como diretor de uma holding, que eu fui negociar com o C-Level da Neodent. Era um contrato de 10 milhões. E para vocês verem que não muda, pessoal. Eu posso vender um produto de 5 reais e um produto guardado as devidas proporções, pelo amor de Deus. Mas eu posso vender um produto de 10 milhões, um serviço de 10 milhões, como na época a gente ia vender bolsas, maletas, pro pessoal da Neodent. E a técnica é a mesma. Funciona da mesma forma. Quanto mais eu fizer ao meu cliente, quanto mais eu fizer ao meu cliente falar inconscientemente para mim, sim, 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 mais eu estou próximo de quebrar a objeção. E agora vem o questionamento. Alana, me ajuda a entender melhor, você me permite? Ó, sim, ó, a técnica do sim. Você me permite? Sim, Thiago, permito. O que especificamente você gostaria de analisar? Ela vai me responder. No que ela trouxer a real objeção, eu vou espelhar. Agora vem o case de sucesso. O case de sucesso não vem. O case de sucesso não vem no início ou só no fechamento. E todo vendedor só mostra o case de sucesso no início e no fechamento. O momento mais delicado, mais complexo da sua venda é a negociação. E a objeção está dentro da negociação. Vou trazer o espelhamento, a narrativa, quem contar a melhor história vence, e vou quebrar. Alana, na verdade, você já tem todas as informações. Você concorda comigo? Então vamos lá, a questão é, isso faz sentido para você ou não? Aqui eu faço uma pergunta fechada. Por que eu faço uma pergunta fechada? Porque eu já isolei, eu já questionei, eu já espelhei. Agora eu preciso quebrar. Eu preciso pedir pelo fechamento. Qual é o erro dos vendedores? Isso faz sentido para você? Eles fazem aqui no questionamento. Logo que o cliente traz a objeção, e tá errado. Não estou falando que não é para fazer essa pergunta, estou falando que existe um método, um caminho, um processo. E dessa forma a gente segue para a objeção. Está muito caro, não tenho tempo, e várias outras objeções que eu vou compartilhar com vocês lá no grupo e para quem estiver aqui nessa reunião. Perfeito? Então, os 8 erros fatais que destroem as suas vendas, primeiro, é não criar rapport adequado. Se não tem conexão, não tem confiança. Não tem confiança, não tem venda. Não tem venda. Vocês estão me conhecendo agora. Se eu fizer um pitch para vocês agora, vocês não vão comprar. Compreende? Isso não quer dizer também que é necessário o Thiago primeiro gerar autoridade para depois vender. Não é isso. Aí é uma outra história, uma outra seara. Aqui envolve branding, que é um pouco do que a Coca-Cola faz. Aonde a gente vai tem Coca-Cola. Quando a gente pensa em comprar refrigerante, Coca-Cola. Então o posicionamento, o branding, ele ajuda você que está vendendo o seu serviço, o seu produto, a não vender tanto no gogó. Ou seja, sem precisar do convencimento. Agora, se o seu cliente nunca viu você na vida, você não tem um branding legal, o mínimo que você precisa fazer é criar conexão. E a conexão vem da palavra em francês rapport. Rapport basicamente é entra no mundo do seu cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Neodent, patrocinadora do Atlético Paranaense. O C-Level que estava lá na época era gremista. Eu estava falando de uma negociação de 10 milhões. Eu estava como diretor da holding, eu não ia terceirizar isso para o meu vendedor. O que eu fiz? Comecei todo o processo, o vendedor me acompanhando, descobri nas redes sociais que esse cara era gremista, fui na loja, comprei uma camisa do Grêmio e dei de presente para ele, com o nome dele. O que eu fiz aqui? Eu entrei na etimologia da palavra rapport, que quer dizer entrar no mundo da pessoa. Eu entrei no mundo dela. Tá aqui, ó, pronto, pum. Criei conexão, ele deu risada, quebrei padrão, ele deu risada, a gente começou a negociação e não foi esse o principal motivo, obviamente, que fez a gente fechar a venda. É que, claro, quando a gente vai negociar com multinacional, só existem dois caminhos. Ou você aceita a contraproposta da multinacional, ou você perde a venda. Não tem outro caminho. Porque eles fazem contraproposta e é quase como uma commodity. A guerra ali é preço. Mas como era um contrato muito grande, pra gente era altamente rentável, eu decidi investir bastante nisso. Criei rapport. Segundo ponto, não responda às suas objeções de forma imediata. Espera 4 segundos, tenta entender, repete as últimas palavras do cliente, porque senão você vai mostrar que você precisa mais da venda do que ele do seu produto ou da sua solução. E aí, você faz o quê? Você inverte a relação da venda. O seu cliente se torna autoridade e você não. Aí você tem um problema. Porque, definitivamente, quando isso acontece, dificilmente você consegue fazer essa venda acontecer. Perfeito? Não antecipar objeções. A gente bateu muito sobre esse tema aqui agora, sobre não antecipar objeções, e eu vou falar de novo porque é super importante para mim. Esse é um dos pontos mais fundamentais do processo de quebra de objeções. Vendedores reagem às objeções ao invés de preveni-las. O objetivo aqui, a sua causa, qual que é a causa? Thiago, não estou fechando a venda por causa de objeção. Ok, quais são os sintomas? Você não antecipa, você não isola a objeção, você simplesmente não cria rapport, você responde a objeção de forma imediata, então você precisa estancar essa sangria. O seu foco aqui é prevenir a objeção. Prevenindo a objeção, você consegue ter um trabalho de neurovendas muito melhor. Por que eu falo neurovendas? Porque a venda é muito sobre você entender o seu cliente, entender os arquétipos que ele tem, a forma como ele fala, como ele gesticula. Se ele fala rápido, eu vou falar rápido. Não adianta. Esses dias eu estava conversando com a minha vendedora, ela atendeu um cliente hiper qualificado, o cliente falava muito rápido com ela, e ela não conseguia entender. Tudo bem, existem alguns pontos aqui que a gente precisa relevar, mas quando eu fui escutar a ligação dela, ela, oi fulano, como que você tá? Tudo bem? Então, sabe, não gera espelhamento, então tomem cuidado com isso. Por isso é importante quebrar o gelo no início, para você entender como o seu cliente fala, qual é o tom de voz dele, a cadência da voz dele, para você replicar desde o início.
Não isolar as objeções para gerar o efeito boneca russa, quebrar a regra dos 4 segundos e fazer perguntas de implicações fraca. Tiago, o que é pergunta de implicação? Existe a implicação positiva e a implicação negativa. É você fazer o seu cliente pensar lá na frente. Dessas 500 empresas que eu dei consultoria, olha, boa parte delas foram empresas de energia solar. Muitas, mas muitas mesmo. Inclusive eu palestrei no Brasil inteiro por causa desse mercado. E energia solar não tem como o cliente ir lá pagar e sair com a placa solar aqui nas costas. Não tem como. Você precisa, por exemplo, na venda de energia solar, fazer o seu cliente tangibilizar a venda. Tornar aquilo palpável. É igual o celular. Vou lá, compro o celular tá na minha mão. Eu sinto, isso daqui pertence a mim. E a pergunta de implicação faz o seu cliente ter essa sensação. Seja de forma negativa ou de forma positiva. Então, por exemplo, coloquei aqui até uma pergunta forte de implicação. Alana, como que você se sentiria daqui 6 meses sabendo que perdeu a oportunidade de transformar sua empresa por causa de uma análise que demorou 2 semanas? Isso daqui serve muito para quem vende para B2B, né? Quando a empresa fala, a gente vai analisar aqui internamente, etc. Se você fez uma boa qualificação, um bom mapeamento, aplicou as técnicas aqui que a gente tem comentado, você de fato vai conseguir trazer até mais informações aqui. Porque você sabe o quanto ela está perdendo, o quanto que ela está deixando de dinheiro em cima da mesa, você pode trazer esses dados, principalmente para quem é muito data-driven. Para o que é data-driven? Muito focado em dados e informações. Essa persona é bem legal de trazer esses dados numa pergunta de implicação. Mas aqui é uma pergunta de implicação negativa, porque eu vou fazer o meu cliente pensar de forma negativa daqui 6, 4, 5 meses, se ele não tiver a minha solução. Agora, Alana, fala pra mim, se daqui 3 meses a gente conseguir resolver o ponto A, B, C, D, E, F, qual vai ser o impacto disso na sua vida, na sua empresa? Ah, Thiago, aí eu vou comprar um carro, eu vou viajar, vou visitar minha família lá no Rio Grande do Sul, entende? Então você faz o seu cliente tangibilizar já as conquistas. Isso é muito bacana, isso ajuda bastante. O que normalmente os vendedores fazem é perguntas de situação para entender o momento do cliente. Se vem comprar uma bota, por exemplo, que é uma pergunta de situação para quem está vendendo um produto. Vamos colocar aqui o exemplo de uma pessoa que entrou numa loja para comprar uma bota. Quanto que você calça? Você usa meia quando você está usando bota? Qual tipo de meia você usa? Você vai usar bota em qual ocasião? Isso tudo é pergunta de situação. Estou tentando entender a pessoa. Aí vai e faz pergunta de problema. Você não acha que você não acha que vai ser ruim para você dirigir com uma bota dessa? Se você hoje faz muitas palestras, está em eventos, fazendo network e só tem pessoas muito bem vestidas, você acha que se você não adquirir essa bota que vai ter algum problema na sua postura, no seu posicionamento, a forma como as pessoas observam e olham para você? Isso é uma pergunta de problema. Agora, o vendedor faz pergunta de situação, faz pergunta de problema e pula para o fechamento e esquece da pergunta de implicação. Por isso tem muita gente que não consegue fechar a venda. Bombardear com cases aleatórios, a gente já falou sobre isso, e não criar micro compromissos. Pessoal, caneta no papel agora. Thiago Nery. Vamos usar você como exemplo aqui. Eu gosto de usar nomes. Thiago Nery. Tudo bem, eu entendi que você precisa conversar internamente para tomar essa decisão. Então eu vou aguardar sua resposta aqui no WhatsApp. Qualquer coisa eu te ligo mais tarde, daqui umas 6 horas, e a gente conversa, tá bom? Esquece, Thiago Nery vai sumir. E não porque volitivamente ele quis fazer isso com você, mas é porque você não amarrou o Thiago Nery. O que é amarrar o Thiago Nery? Thiago, maravilha, perfeito, compreendi. Eu, se eu estivesse no seu lugar, agiria da mesma forma. Agora, eu tô olhando aqui pra minha agenda, eu definitivamente tô com a minha agenda extremamente lotada, mas eu vou fazer o seguinte, eu tô tirando minha toga aqui de vendedor porque eu tô te falando a realidade. Eu tô com a agenda muito lotada. Entretanto, eu consigo abrir uma brecha pra você aqui na quarta-feira, às 9 horas da manhã, ou na sexta-feira, às 17 horas. O que fica melhor pra você? Eu amarrei o Thiago. O Thiago, ele vai escolher os 2 horários ou vai me dar uma terceira opção. E a técnica de micro compromisso não é você dar apenas uma única opção. É você usar a técnica do ou. 7 horas ou 15 horas. Porque você não quer que ele aceite esses 2 horários. Você quer que ele te dê uma terceira opção. Isso é persuasão. Entende? Então cria esse micro compromisso com o Thiago, senão o Thiago vai sumir. Ele vai se tornar um ghost na sua operação. Aí depois fica muito difícil você retomar esse processo. Pessoal, antes de pular aqui para a técnica que eu particularmente criei, que é a técnica do abismo, que para mim esse é o ponto alto da nossa reunião, é onde eu vou utilizar uma técnica chamada NPQ, mais esse acrônimo abismo, que eu vou explicar para vocês como que funciona, que para mim é a forma mais simples de transcender para vocês tudo que eu tenho de conhecimento. Eu já tive a oportunidade de treinar 2.000 vendedores, de contratar diretamente 400 vendedores, e estou com 34 anos agora, comecei com vendas muito cedo, e acho que para desorgulho dos meus pais, não sei nem se existe essa palavra, eu não visto terno e gravata, porque eu sou completamente apaixonado por vendas e eu faço isso com muito amor, muito carinho. Então eu queria fazer um convite para vocês, eu vou compartilhar tanto um link no grupo, bem como aqui no chat, um link para uma aplicação. Nessa aplicação, eu vou abrir apenas, e aqui não estou usando técnica de venda não, estou falando verdade para vocês, porque eu estou muito atolado de reuniões. Eu vou abrir 5 agendas nessa semana para fazer uma aplicação com você, onde eu vou analisar as suas principais objeções, eu vou criar scripts personalizados para suas objeções, eu vou mapear o seu processo comercial e te trazer hipóteses de solução. É uma reunião que dura ali de 40 minutos a 1 hora. Quem tiver interesse faz a aplicação. Fazendo essa aplicação, já marca ali o horário na minha agenda, já reserva esse horário na minha agenda, que os 5 primeiros e únicos que fizerem esse agendamento, além de todo esse mapeamento que eu vou fazer para vocês, eu vou dar para vocês o meu playbook de quebra de objeções que o meu time comercial utiliza.
E eu tô fazendo isso porque, de fato, eu tenho um propósito massivo transformador. Eu quero impactar o maior número possível de pessoas e profissionais que queiram fazer da venda um negócio rentável. Venda, eu costumo brincar que só existe uma única profissão no mundo, vendedor. Você pode ter PhD, mestrado, se você não soubesse vender, meu amigo, aí o negócio fica bravo. Então façam a aplicação, vou compartilhar aqui agora com vocês no chat, e aí a gente se vê daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas. Perfeito? Maravilha. Pessoal, método do abismo. O porquê esse método é muito diferenciado e o porquê que todo mundo que eu consigo aplicar esse método, eu consigo fazer a pessoa vender. Eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é dançarino. Aqui na foto, vocês conseguem ver a Viviane Araújo. Marcelo Grangeiro, ele é professor de dança e ele vende mentoria e consultoria para dançarinos que têm escola de dança. E o Marcelo Grangeiro, ele não tem time comercial e o filho dele nunca vendeu na vida, tava dando problema para ele lá. E falou, Tiagão, vou trazer esse cara aqui, vou contratar sua mentoria e vamos para frente. O filho dele me mandou mensagem hoje, e eu perguntei para ele, trouxe essa informação, de que, Marcelo, vou abrir o backstage aqui para vocês, caixa preta, hein? Aqui, ó, eu perguntei pra ele, falei, cara, fala aqui pra mim quantas vendas vocês conseguiram fazer no Conexões Alto Mar. Ele, ó, no bolso da Costa foi 1,5 milhão. Ou seja, ele nunca vendeu na vida e a gente conseguiu em 4 meses fazer ele vender 1,5 milhão. Aplicando, treinando e trazendo a técnica do abismo pra ele. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque isso aqui é muito poderoso. Isso aqui mudou minha vida. Isso aqui mudou a história da minha vida. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Eu tenho um filho de 13 anos e um de 12 anos. E eu lembro que no meu primeiro ano como vendedor, eu ficava andando lá no Bigorrilho. O Thiago Nery vai saber onde que é. Tem uma avenida muito grande lá no Bigorrilho, e Bigorrilho é um bairro nobre aqui em Curitiba, tem restaurantes muito caros. Eu não tinha dinheiro para comer, eu não queria que o pessoal que trabalhasse comigo visse que eu não tinha como pagar a comida do restaurante. Moral da história, para eu não me prolongar aqui com vocês. No final de 30 dias, o meu primeiro salário, perdão, na empresa foi de 27 mil reais. Eu não sabia nem o que fazer com aquele dinheiro. Na época, 2014, 13, por aí. Eu não sabia nem o que fazer com aquele dinheiro. Então, para mim, foi uma conquista gigantesca. Eu tive a oportunidade de comprar meu carro e de parar de visitar meu filho de ônibus. E pegar meu filho com um carro, era um Peugeotzinho na época, gostava bastante. E eu literalmente apliquei a neurociência no processo de quebra de objeções. Essa técnica ela é muito diferenciada também por causa da técnica NPQ. Quem tiver interesse, eu posso compartilhar o livro do NPQ com vocês, que é uma técnica de neurovendas, que trabalha com perguntas de eixos emocionais. Entretanto, asterisco aqui para vocês, o NPQ é todo em inglês. É todo em inglês. Então, quem souber aí o inglês vai se favorecer, porque esse método é o top 1 de 1% dos vendedores que são top performance no mundo. São perguntas que elas são tão poderosas que elas fazem o cliente se vender, literalmente. O cliente se vende sozinho. Quando você vende, ele tá comprando. Aqui a gente trabalha muito a psicologia comportamental, né? Então a gente faz um mapeamento dos 4 medos primários da compra, que eu acabei de compartilhar com vocês, e a aplicação na prática, que a gente testou. Isso daqui não é o que eu acho, é o que eu testei com mais de 500 empresas. Perfeito? Bora lá. Por que essa técnica dá resultado? Porque ao invés da gente combater as objeções, a gente vai transformar ela em oportunidade de aprofundar a conversa e descobrir os medos reais dos clientes. Dica importante para vocês aqui. Quem já fez venda, digita eu aqui no chat. Quem já agendou reunião com um cliente ou atendeu um cliente pessoalmente e pela ansiedade, pelo medo da venda, começou a reunião já indo direto ao ponto, já falando de produto, já falando de venda, vamos lá. Quem já fez isso? Isso é legal perguntar. Ó, eu, Thaís, eu. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Olha, ó, Juliana, eu, Thiago Nery, eu. Pessoal, ó, Manuela, eu. Gente, vamos lá. Por que é fundamental vocês não entrarem na venda e se mostrarem como vendedores? Gente, a venda, ela é puramente uma conversa. Fazendo uma analogia, é como se você estivesse sentado no bar, literalmente conversando. Isso é venda. Eu vou dar mais um bônus aqui para quem fizer a aplicação. Eu vou compartilhar 2 calls de vendas minha com vocês, para vocês estudarem e entender o que eu tô falando. Vocês vão assistir essas calls de vendas, vocês vão ver como que eu entro. Tudo que eu tô mostrando para vocês aqui, vocês vão aplicar vendo como eu faço. Quando eu entro na call de vendas ou quando eu vou atender alguém, eu jamais mostro pro cliente que eu só quero o dinheiro que tá no bolso dele. É óbvio que eu quero, não posso ser hipócrita. É claro que eu quero, mas eu não vou demonstrar isso. Eu não posso demonstrar. Por isso que eu preciso fazer da venda uma conversa, uma troca. E essa técnica permite com que você não foque em venda, Então, o primeiro ponto aqui, antecipação. O objetivo, prevenir objeções antes que surjam usando técnicas do NPQ. Como que você vai fazer? Volta lá para suas reuniões. Analisa suas últimas 10 vendas perdidas. Lista 5 objeções mais comuns. Vou falar daqui da minha operação. Objeções mais comuns. Tenho medo se isso daqui funciona para mim. Já investi em mentores e não deu certo. Já gastei muito dinheiro e não sei o que o que meu esposo pode falar. Posso até perder meu casamento por causa disso. Acreditem. Essa é uma das principais objeções que eu recebo aqui. E terceiro, como a gente também, além de ajudar no processo comercial, nós também somos experts em marketing. Então a gente ajuda mentores e consultores a criarem e vender as suas próprias mentorias de uma forma posicionada e com narrativa. Aquele consultor ou aquele empresário, profissional que quer vender o seu conhecimento, monetizar o seu próprio conhecimento, ele acha que ele precisa fazer, sabe o quê? Eu vou tentar validar aqui com 3, 4 clientes, aí eu vou ver se dá certo, aí depois eu começo a vender. Ou seja, ele não acredita nem nele.
Se você tem um conhecimento que você é muito bom e que você tem resultado, você já está acima da média de todo mundo do Brasil, quiçá do mundo. Você já está acima da média. Não precisa validar. Então, quando a gente listou essas 5 objeções, a gente parou de perder venda. Transforme em perguntas essas 5 objeções para fazer no início da conversa. E trabalhe essas questões quando o cliente não está defensivo. Olha a importância de você não mostrar que essa reunião é uma call de vendas. Quando o seu cliente faz isso daqui, ó, ele está na reunião, ele entra na reunião, você quebrou o gelo, trouxe alguma informação legal ali, ele gostou, ele teve a conectividade. Quando ele faz isso daqui, ó, ele relaxou. Se ele relaxou, ele não vai entrar no modo defensivo. Agora é o momento de eu fazer pergunta de antecipação. Compreende? Thiago, vamos lá. Bacana te conhecer. Inclusive, João Pessoa é uma cidade maravilhosa. Quando eu fui pra lá, parecia que eu tava nos Estados Unidos. Eu fiquei num prédio que tinha uma piscina que eu nunca tinha visto essa piscina na minha vida. Sabe aquela borda infinita? Cara, eu olhava aquilo, tem até uma foto que eu posso te mandar. Eu olhava para aquilo, olhava para aquela praia cheia de coqueiro. Meu Deus, cara, aquilo ali parecia que eu tava fora do país. Sensacional. Mas vamos lá. Então a gente veio para conversar sobre o assunto A, B, C e D. Bacana. Thiago, eu fiquei curioso aqui, me ajuda a tirar essa dúvida. Você já participou de algum processo como esse? Já participei. E fala para mim, como é que foi o processo de decisão? O que eu tô querendo saber aqui? Se ele toma decisão sozinho ou se ele toma decisão com alguém. Eu não preciso perguntar isso de forma direta. Mas eu contando uma narrativa, quem conta a melhor história vence, e trazendo uma pergunta sem a objetividade de fato de querer saber se ele toma uma decisão compartilhada, eu consigo o quê? Eu consigo receber informação. Recebendo informação, eu posso anotar mentalmente, se eu estiver atendendo, ou eu tô aqui com meu celular, coloco no bloco de notas e anoto. Se eu estiver fazendo reunião de venda online. Compreende? Então transforma as suas objeções em perguntas. Com narrativa. Se você não tiver cardápio de cases, é difícil criar. Perfeito? Então aqui, por exemplo, coloquei aqui um script de NPQ de antecipação. Thiago, antes da gente começar, me ajuda a entender, quando você avalia esse tipo de solução, o que mais costuma te preocupar? É questão de investimento, time, alguma experiência ruim que você já teve? Pergunta abertaça. O Thiago vai contar a vida dele inteira para mim. Deixa o Thiago falar. O seu silêncio é mais importante que a sua fala. O Thiago, ele não tá preocupado na venda, porque você quebrou o gelo. Você contou a tua vida, ele contou a vida dele, por aí, e agora você fez essa pergunta. O Thiago não tá com a guarda alta. Porque quando você mostra que essa reunião é uma reunião de venda, o cliente fica assim, ó, guarda alta, não deixa passar nada. O Thiago vai soltar tanta informação aqui que, meu Deus do céu, eu vou usar tudo contra ele no fechamento. Entende? E aqui vem pro breaking down, que a gente chama de quebra de gelo. O objetivo é criar um ambiente de conversa usando conexão humana, não de venda. Olha a importância. A gente, inclusive, eu já até antecipei aqui, já fui falando tudo de uma vez só. Então, é trazer humanização, é compartilhar algo pessoal, sem exagerar, cuidado. É trazer um pouco de vulnerabilidade controlada. Pô, tive um tempo corrido também. Pô, tá chovendo demais aqui em Curitiba, não para de chover, cheguei até um pouquinho atrasado aqui. Obrigado por você ter aguardado e parabéns por você estar aqui. Você nunca agradece o seu cliente, no sentido de, obrigado. Por quê? Quando você agradece ao seu cliente no início, o cliente entrou, pô, obrigado por você estar aqui. Você está mostrando para ele que você precisa dele. Então, traz um pouco de humanização e agradece ele depois. Ó, tive um dia corrido, pô, meu carro furou o pneu ali, então, obrigado por você ter aguardado. Algo muito sutil, muito sutil. Traz um pouco de igualdade, somos 2 empresários conversando, somos pessoas aqui que... Você tem filha, né? Eu também tenho. Traz uma energia similar. O que normalmente eu faço? Eu pego meu celular, eu vou entrar em reunião, coloco uma música que eu gosto e fico aqui, ó. Eu fiz isso com a Anel Dente, na primeira reunião, porque a primeira reunião com eles foi online. Quando eu percebi que eles estavam pedindo para entrar na sala, eu aceitei, tirei o som e eles entraram, eu já estava sorrindo. Fala, pessoal, tudo bem? Ó, energia. Importante, né? Só que a partir disso, a partir desse momento, eu preciso trocar a energia pela técnica. É aí que vem esse framework. Seguir esse passo a passo. Porque os primeiros 3, 5 minutos da reunião é decisivo. Se você não fizer os 3 primeiros minutos da reunião perfeito, alinhado, você perde a venda. Maravilha? Pessoal, dúvidas até aqui? Se quiser abrir o microfone aí que eu não tô vendo o chat. Senão eu sigo o baile aqui. Tá, vamos lá. Ninguém falou, eu vou seguir. Então aqui tem um script bacana, né, que eu coloquei. É claro, eu vou colocar mais detalhes no documento que eu vou compartilhar com vocês, então eu não vou ficar lendo pra gente não se prolongar tanto aqui. É mais importante vocês absorverem a técnica do que propriamente eu ficar repetindo o script. O isolamento, o objetivo é você tratar uma objeção por vez usando a técnica da casca de cebola. Então a técnica da casca de cebola eu fiz essa analogia com a casca de cebola, porque normalmente o vendedor, quando ele não trata a objeção da forma correta, ele chora, né? Ele chora porque ele não fez a venda. Então, usa óculos, tá? Quando forem cortar cebola, usa óculos, ajuda bastante. Então aqui o cliente, ele apresenta uma objeção superficial, você isola usando a técnica do NPQ. Thiago, entendi, se a gente resolver o problema X, existe algo a mais, isolei. Ele revela a objeção mais profunda, ele vai trazer para você aquilo que está lá atrás, que ele não quis falar com você, não quis compartilhar com você ainda, perdão, e você isola novamente com uma pergunta, né? Então você repete esse processo até chegar na real objeção, que geralmente a objeção, pessoal, é puramente emocional, ou é algo negativo que ele vivenciou, porque o dinheiro causa essa sensação, né? Ou
de fato, é algo atrelado a um terceiro, a uma pessoa que pode vir não aprovar ele, e nós somos seres humanos, a gente tem necessidade de autoaprovação o tempo todo. Então aqui tem um exemplo de um script, depois vocês dão uma lida. E o silêncio estratégico, o objetivo é você permitir que o cliente revele a tal da objeção velada, caso quando você tente isolar, ele continua não compartilhando. Todo mundo faz a pergunta, Thiago, e se o cliente não compartilhar? Fazer todas as etapas do cliente não compartilhar. Então quando você receber a objeção, conte mentalmente até 4, mantenha o contato visual, repita as últimas palavras dele e deixa ele elaborar, ele se justificar. Se mesmo assim ele não se justificar, Thiago, vamos lá. Eu acho super importante, talvez tenha sido um erro da minha parte, eu não fiz esse alinhamento de expectativas contigo. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque, de fato, eu consigo ver muito potencial no avanço da sua empresa com a solução que eu tenho. Mas eu tô te fazendo essas perguntas para entender de forma estratégica como eu posso te ajudar. Até agora eu entendi que eu consigo. Mas eu ainda preciso entender alguns pormenores para, de fato, falar para você, olha, eu consigo te ajudar. Porque se eu não conseguir te ajudar, mediante as respostas que você vem compartilhando comigo, eu vou ser a primeira pessoa a compartilhar com você que não é possível. Então, alinhou a expectativa. Principal técnica de venda de um vendedor. O vendedor que é fora da curva é o vendedor que faz alinhamento de expectativa o tempo todo. E agora você vem para o mapeamento emocional, que o objetivo é você descobrir o medo real usando perguntas de consequência. Como você se sente em relação a isso? O que mais te preocupa nessa situação? E se você fosse aconselhar um amigo na mesma situação que você está compartilhando comigo agora, o que ele diria? Qual seria o pior cenário se isso não funcionasse para você? Como que isso impacta você pessoalmente? Aqui entra os eixos emocionais, tá? Se você fizer bem feito essas perguntas de eixo emocional, você tem a venda muito bem encaminhada, porque 95% da decisão é emoção. Então, para você não precisar decorar essa sopa de letrinhas, spin selling, GPCT, Paint, que são técnicas de venda, apenas faça o que eu estou te passando. Faça o que eu estou te passando que vai dar certo. E, obviamente, a obtenção de compromisso, que o principal objetivo dela é você gerar movimento progressivo, usando algumas questões aqui do NPQ, que, além de ajudar você a fazer um mapeamento emocional, ele ajuda você a finalizar o problema do cliente. O que é finalizar o problema do cliente? Ele entender que você é a solução que ele precisa. Certo? Bom, a neurociência, ela traz dentro desse processo de objeção alguns caminhos, algumas ações que são padrões em todo mundo, independente do arquétipo. Porque quando a pessoa tem uma objeção diante do produto ou do serviço que você está oferecendo, normalmente a forma como o cérebro dele pensa é exatamente isso daqui. Ele detecta uma ameaça, ele ativa o modo proteção e ele fala, vou pensar. E aí, o seu mindset, a forma de você pensar é, não sou eu e o cliente contra o problema. Quer dizer, perdão, não é o problema contra mim e contra o cliente. Somos nós contra o problema. Eu tô jogando no teu time, eu vou te ajudar. Se eu estivesse no seu lugar, eu agiria da mesma forma, eu também iria pensar. Mas se você me permite mostrar uma outra perspectiva para você, peça permissão para o seu cliente. As pessoas têm ego inflado, afaga o ego delas, passa a mão na cabeça, afaga. Quando você pede a permissão para o cliente se abre para você. Porque inconscientemente ele acha que ele está dominando a reunião. E deixa ele achar, deixa ele achar. Mas peça a permissão dele sempre quando você precisar mostrar um contraponto. Perfeito? Porque se você não fizer isso, o seu cliente sempre vai buscar justificativas lógicas para a decisão emocional já tomada. Ah, então, eu realmente quero fechar com você. Se fosse agir pela emoção, com certeza eu já estaria fechado com você. Aí ele vai justificar. Mas se eu fechar com você agora, vai dar problema aqui, ia colar meu orçamento, meu Deus, vai explodir. Opa, onde eu errei? Errei no eixo emocional. Eu não foquei no eixo emocional. Eu só foquei no córtex frontal. O que é isso? Só falei do meu produto. Maravilha? Então aqui, pessoal, eu tenho vários scripts que vocês podem utilizar para quebrar medo financeiro, medo social, medo do fracasso e medo da responsabilidade. Assim como, vou pensar, está muito caro, não tenho dinheiro, preciso conversar com a minha esposa, meu sócio, vou pesquisar outras opções, não confio em vendedor, não preciso disso agora, vou tentar sozinho primeiro. Como eu falei para vocês, quem fez a aplicação e quem está aqui nessa aula, eu vou compartilhar um checklist de execução desse método. É um checklist completaço, fantástico. Eu dediquei algumas horas para criar isso para vocês. Não é tudo que eu mostrei aqui, vocês não vão achar isso no mercado, vocês não vão achar isso fora. Realmente, isso daqui é algo muito autoral, é algo que eu criei de acordo com as minhas experiências. Agora, eu quero compartilhar com vocês, para finalizar, alguns sinais de que o método ele funcionou para você. Se você pegou o checklist, depois de 7 dias, aplicou tudo e você percebeu que os seus clientes pararam de inventar novas objeções, eles fizeram perguntas sobre implementação ou próximo passo, ele usa quando ao invés de se. Porque se o cliente fala, mas e se? Ele vai justificar a resposta dele no córtex frontal. Ele vai usar a razão. Aí você tem um problema. Anotem isso. Se o cliente começar a frase com se ou então, pensa imediatamente. Lá vem história. Lá vem história. Tem que tomar muito cuidado com as palavras, até quando você está vendendo. Porque se você for justificar algo e começar, então, fulano, já era. O cara, vai contar a história. Então, e se, são palavras que se o seu cliente começar, de fato, ele tem objeção velada. E você precisa voltar e executar o passo a passo. Agora, se ele começar, quando eu aplico, aí você quebrou a objeção. Esse é um sinal importante, tá? Quando eu fizer, quebrou a objeção, pede a venda, pede em casamento. Se a linguagem corporal dele estiver relaxada, tranquila, e as objeções ficam mais específicas e não genéricas, de fato, você aplicou e funcionou o método. Perfeito? Isso são sinais que, de fato, você está indo para um caminho correto. Agora, quais são as red flags? Red flag quer dizer o quê? Recua. Você já tentou executar, não funcionou, não se torna um vendedor chato e insistente. Se o cliente começar com resposta muito monossilábica, por mais de 5 minutos, ele evita o contato visual, fica o tempo inteiro olhando para lá, pede para você 1 minuto, que vai falar com fulano, beltrano e ciclano, ele tem uma mudança radical de critérios sem explicação,
introduz decisores que não existiam antes e o tom fica agressivo ou irritado, é hora de você recuar. Você também demonstra autoridade no momento que você recua. Então, fulano, peraí, vamos lá, acho que o nosso cenário aqui mudou, talvez não faça sentido, de fato, a gente seguir adiante, entendendo que o seu momento é esse, eu quero respeitar, porque se a gente continuar essa conversa, eu acredito que vai mais gerar fricção do que, de fato, solução. E a gente tá conversando faz 30 minutos, né? Acho que você entendeu que o meu foco aqui é resolver problema e não gerar mais problema. Encerra. Não segue em frente. Perfeito? Gente, bônus exclusivo dessa call, só para repetir para vocês, o script em 4 etapas, que me ajudou a gerar 15 mil por mês em consultoria, lá no início, quando eu comecei a vender consultoria em 2020. Vou compartilhar com vocês também, para os 5 primeiros que agendarem, uma análise completa do seu avatar, mais um mapa de objeções personalizado para o seu negócio, ok? E vou compartilhar com vocês 2 calls para quem fez a inscrição ali na aplicação. Eu vou compartilhar 2 calls que eu fiz, para que vocês entendam como eu aplico esse método aqui no dia a dia, perfeito? Eu poderia cobrar isso daqui, obviamente, mas eu não vou cobrar, não vou fazer também aqui a técnica da ancoragem, de forma alguma, mas eu gostaria muito que vocês aplicassem, tá? Eu gostaria muito que vocês começassem a listar 3 das principais objeções que vocês tiveram essa semana. Escolha uma, não precisa. Feito é melhor que perfeito. Escolhe uma, aplica o método abismo, prepara um case espelho específico e testa na próxima conversa que você tiver com esse cliente, certo? O que eu gostaria aqui, o meu desejo é que vocês dominassem isso em 30 dias. Então grave suas calls, analisa elas, meça tempo de ciclo de venda antes e depois. Pô, antes eu fechava a venda em 10 dias, agora eu tô fechando em 3. Documenta quais são as principais objeções e refina os cases de espelho baseado nos resultados que vocês geram, beleza? Fazendo isso, obviamente vocês se tornarão os meus cases de sucesso. Eu também vou usar vocês no meu cardápio de cases de sucesso com outros empresários. E lembre-se, vendedor não é combatente, é cirurgião. Ninguém questiona o médico, ok? Então vocês precisam ter precisão e não força. Um outro ponto muito importante, vendas não tem passado. Terminou o mês, já tem que começar o outro mês com tudo. Apenas apliquem, não deixem para depois. Maravilha? Eu quero abrir aqui para perguntas. Fiquem à vontade para digitar aqui no chat, se vocês tiverem dúvidas, para a gente encerrar. E escrevam o que vocês acharam também, fiquem à vontade. Quem quiser abrir o microfone ou digitar no chat. É melhor falar, né? Mais prático. Cara, o que eu vou te dizer aqui, cara? Foi muitos insights, tá? Eu já fiz muitos treinamentos, muitas capacitações e muitas coisas que eu não tinha ouvido falar. Assim, coisas cirúrgicas, né? Que fazem total diferença. Muito bom mesmo, cara. Parabéns, gostei muito. Valeu muito a pena dedicar esse tempo. Que bom, Thiago. Fico feliz e sempre para mim é uma honra muito grande receber esse feedback. Thaís também gostou demais. E, obviamente, ó, foi ótimo demais. Caroline Borges, que bom, cara, que bom. Fico muito feliz. Foram 4 dias criando essa aula aqui, hein? 4 dias aqui, criando o que a gente tá 1h30 aqui. Pô, tem 16 pessoas. Tinha, que saiu 3 agora. Fantástico, gente. Para quem tá começando e não tem case de sucesso ainda, qual é a solução? Legal, Caroline. A sua vivência, a sua história de vida. Eu não sei o que você vende, mas seria interessante você contextualizar aqui. Mas, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha case de sucesso de empresas que eu atendi, mas eu tinha case de sucesso, micros cases, das empresas que eu era CLT na época. Então eu posso transformar isso numa narrativa. Não sei se vocês já escutaram essa palavra no mercado, mas existe uma palavrinha chamada copywriting, que se chama texto persuasivo. Vai outro insight aqui para vocês. Todo mundo usa o ChatGPT, tá? Vou compartilhar a tela aqui, isso aqui é ouro, viu? Isso aqui eu não compartilho com ninguém. Isso aqui eu guardo 7 chaves. Todo mundo usa o ChatGPT. Parem de usar e use esse carinha aqui, ó, cloud.ai. Vou compartilhar ali no grupo com vocês. Cloud.ai. Por quê? Essa inteligência artificial, pessoal, ela ganhou uma nota 10 vezes mais que o ChatGPT no que tange a escrita. Percebam, quando você pega um documento que você tenha e compartilha com o ChatGPT. O ChatGPT ele vai começar a resumir esse documento. No início, ele faz até um texto mais longo. Depois, ele vai fazendo em bullet points. O que é bullet points? Em pedaços. Ele não tem tanta qualidade na escrita. Agora, o Cloud.ai, ele é fantástico para criar narrativa, para criar história. Então, você pode pegar seu celular, como eu faço. Cloud, a partir de agora, vou compartilhar com você a minha história. Eu trabalho há tantos anos numa empresa, conta toda a tua história. Transforma isso numa narrativa para eu vender a minha consultoria, o meu serviço, isso e aquilo. Ele vai te ajudar e você vai usar isso como cardápio na hora de fazer a sua venda. Perfeito? Gostei da aula. Obrigado, Kátia. Caroline Borges, pô, obrigado demais. Para quem está começando, Aline, parabéns pelo conteúdo, super interessante, cheio de gatilhos, legal. Obrigado, Aline. Kleber Campos, eu passei por uma situação inusitada, perdi 2 clientes já fechados, já tinha data para iniciar, o hotel para mim estava reservado, esses 2 clientes são indústria de alimentos e o foco é exportação. Eles cancelaram o contrato por causa da famosa taxa Trump. O que fazer numa situação como essa? Parabéns pelo conteúdo excelente. Obrigado, Kleber. Kleber, infelizmente existem mercados que serão impactados pela taxação do Trump, né? Não tem muito o que fazer. O que eu posso falar para você é o seguinte, existe um mantra que inclusive fica na parede do meu escritório, que se chama 30 dias sem prospectar é a mesma coisa que 90 dias sem vender. Prospectar é chato, prospectar ninguém gosta de fazer, prospectar é árduo. Mas se você reservar 1 hora do seu dia para fazer essa prospecção, você que trabalha com indústria, vou dar um insight aqui para você, vou digitar, perdão. Pesquisa depois no Google essa ferramenta chamada Wallax. O que essa ferramenta faz? Ela vai integrar com o seu LinkedIn e lá você consegue criar cadências de contato
com o seu potencial cliente. Você automatiza o seu processo de prospecção, principalmente você que trabalha com indústria. No LinkedIn tem zilhões de indústrias. Eu fui diretor de aquisição de uma holding que tinha 23 indústrias em 3 continentes. Então, por muito tempo, eu vendi consultoria só para a indústria. E eu utilizava a Wallax para fazer esse trabalho no LinkedIn. Porque a Wallax, você não precisa deixar o computador ligado para ela prospectar para você. Você simplesmente parametriza tudo, configura e faz o trabalho. Só não vai fazer panfletagem digital. Oi, meu nome é Manuela, eu trabalho com XYZ, já trabalhei com tantas empresas, gerei tantos cases de sucesso. Vamos agendar uma reunião de 30 minutos? Isso é panfletagem digital, não funciona. A gente precisa criar relacionamento e criar um texto altamente persuasivo. E a Cloud vai te ajudar a criar esses textos. Perfeito? Mais alguma pergunta? Manuela, você que está aí, câmera aberta, desde o começo, tem alguma pergunta? Não, eu não tenho perguntas, eu tenho mesmo a agradecer, né, por esse tempo. Eu sou nova na área das vendas, né, eu sou da área da estética há muito tempo, e ano passado eu tive um pouco da minha experiência com vendas, e eu tive aquela quedinha, né, e esse ano eu me mudei para Jaraguá, e tive a oportunidade de começar na área comercial. Estou enfrentando algumas dificuldades, mas eu tenho muita garra, assim, e eu gosto dos desafios da venda, sabe? Então, com certeza, me esclareceu muitas coisas, e foi, muito proveitoso, isso, sem dúvida. Maravilha. Para você que está começando, e parabéns por você estar nessa área, vendas realmente transforma vidas. Para você que está começando, entenda que o script de vendas é uma espinha dorsal. Você não precisa repetir 100% do que está nele. Se você conseguir agregar técnicas como essa do abismo ao script de vendas, você torna essa venda de fato uma conversa. E isso favorece você na venda, principalmente de produtos de estética. Eu falo isso para você porque, rapidamente, eu vou só mostrar aqui para ti. Opa, saiu minha câmera. Vou mostrar aqui bem rapidinho para ti. Eu tenho um case de sucesso aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, doutora Mariana Georges. A doutora Mariana, ela vende full face. Full face é aquele... É o rosto todo, ele coloca botox ali no rosto inteiro, muda a forma do rosto da pessoa. E a gente implementou uma estratégia com 2 pré-vendedoras que nunca venderam nada na vida. E começaram em vendas porque eu contratei elas. A gente fez 1,7 milhões de faturamento com o perdido no Instagram dela. Então depois, o Instagram dela é dra.mariana. Depois dá uma olhadinha lá, ela é fantástica. Ela é number 1 aí do mercado. Eu tenho vários cases aí com clínica de estética. Andréia, parabéns pela belíssima aula. Trabalho com de luxo, peças de grife internacional, são peças caras. Como posso fazer o cliente fechar a venda? Ela entender o valor não é só uma questão financeira, mas como essa peça vai agregar na vida dela. É aquilo que eu falei sobre vender o plano funerário começando pela barriga, né? Então a gente precisaria entender um pouco mais sobre o perfil comportamental de compra do seu cliente, para de fato eu conseguir te responder. Andréia, uma sugestão. Faça a aquisição ali no link da aplicação, que eu consigo trabalhar isso contigo na própria aplicação, tá? Te dar alguns insights ali e criar esses scripts e processos para que você consiga fechar vendas. Eu tenho alguns clientes que também trabalham com produtos caros, como bolsas de 70, 120, 300 mil reais, e que a gente conseguiu trabalhar olhando mais para o cliente, e não tanto para o processo. Perfeito, gente. Eu acho que é isso. Obrigado. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Manuela, Thiago, Caroline, Social Turbo, consultora Janaína, Thaís, Raíssa, todo mundo que está aqui. Obrigado. Uma honra muito grande. 21h34, ter essa galera aqui comigo é sem palavras. Não tenho palavras aqui para transcrever para vocês o que eu estou sentindo. Então, é inenarrável. Muito obrigado mesmo e contem comigo. Até a próxima.